Hoje, os mandantes do crime não foram identificados. E agora tem entrevista aqui no Conexão. Camila. É isso, Beth, vamos falar sobre os assuntos que estão aí na pauta do dia, os assuntos econômicos que a gente vinha aqui conversando, né? Aqui em Brasília, a reforma tributária e a nova regra fiscal, que o ministro da Fazenda promete apresentar ao presidente Lula ainda essa semana, vão virar o centro dos debates políticos. É por isso que a gente já tem aqui o deputado Silvio Costa Filho com a gente, do Republicanos de Pernambuco. Deputado, primeiro, bom dia, bem-vindo. Bom dia a vocês, bom dia a todos. É uma alegria poder participar do programa. Deputado, o senhor tem acompanhado esse debate de forma pessoal, direta? O senhor mesmo conversa bastante com o ministro Haddad, né? Apesar de não ser ali um integrante da base aliada. Eu pergunto para o senhor sobre o diálogo que Haddad está estabelecendo, mas principalmente nesse arcabouço fiscal, o que não pode faltar, o que não pode ficar de fora para garantir credibilidade econômica e política para o governo. Olha, primeiro, o ministro Haddad ele tem tido uma capacidade de ouvir. Aquele ditado, quem ouve erra menos. E ele tem, desde o primeiro momento que assumiu o ministério, ele tem procurado dialogar com o Congresso Nacional, com as bancadas, dentro de uma agenda programática dentro do Congresso Nacional. E o que eu observo é que toda a energia do governo hoje será focado na reforma tributária e na agenda fiscal. O que nós precisamos ter na agenda fiscal, de fato, é clareza, né, daquilo que será apresentado. Nós precisamos ter previsibilidade, nós precisamos ter a visão do equilíbrio das contas públicas, a gente precisa ter um olhar para a agenda do ajuste fiscal, até para a gente poder ter credibilidade e fazer com que os juros no Brasil possam baixar e sinalizar para uma redução dos juros futuros, que isso é importante para a gente poder atrair investimentos. Além da nota de crédito que o Brasil tende cada vez mais a se consolidar internacionalmente para poder ampliar investimentos. Então, a nossa expectativa é que o ministro Haddad ele encaminhe até o final do mês, início de abril, é isso que ele tem sinalizado, essa agenda, né, que ele prometeu, a âncora fiscal, para que a gente possa votar no mês de abril, início de maio. Dentro da PEC que foi aprovada, o ministro e o governo teriam até o mês de agosto, como o Miriam sabe, para encaminhar. Ele, tendo em vista a importância dessa agenda, ele está antecipando para dar um sinal importante a gente trabalhar pela redução também da taxa de juros, porque a cada 1 ponto Selic de redução, o Brasil deixa de pagar 35 bi de rolagem da dívida, recursos que poderiam estar sendo investidos em outras áreas, em infraestrutura, dentro do governo. Deputado, bom dia. Bom dia, Valdo. Bom dia. Deputado, a fala do senhor é uma fala de apoio ao ministro Fernando Haddad, a gente nota, né? O senhor diria que hoje o principal problema e oposição a Fernando Haddad é o PT dentro do Congresso Nacional? O PT que estaria criando dificuldades para as propostas do ministro da Fazenda, do próprio governo petista? Valdo, é importante que a gente possa revisitar esses últimos 5 meses. Quando o presidente Lula ganhou a eleição, ele convidou Geraldo Alckmin, que para mim é um dos melhores quadros desse país, para poder tocar a transição. Quando ele fez esse movimento, ele deu um sinal claro que queria governar com o centro. Depois, votou em Arthur Lira, trabalhou para que todos nós pudéssemos votar em Arthur Lira, para isso dar uma paz, né, governamental no primeiro momento. Até porque a gente sabe que lá atrás o Bolsonaro e o Rodrigo Maia faltou naqueles primeiros momentos ali e ao longo do processo houve um déficit de diálogo. Então isso foi muito importante. E todas as mensagens que eu observei até agora de uma ala mais radical da esquerda, o presidente procurou sinalizar para o centro. Então eu percebo o Haddad cada vez mais fortalecido, com a confiança do presidente Lula, com a boa confiança do mercado financeiro e hoje ele está tendo aí o apoio da grande maioria daqueles que querem ajudar na agenda programática do Brasil. Então eu percebo que essa ala mais radical à esquerda, nesse momento, não está tendo ressonância às declarações inoportunas que vem fazendo, que não contribui com o governo do presidente Lula e não contribui com o Brasil. Antes só de passar para a Miriam, uma questão. O senhor mesmo falou de ala mais radical. Essa é uma ala que não acrescenta o debate econômico? Sem dúvida, eu acho que ouvir é importante, né? Faz parte da democracia
e é a essência do legislativo. Eu acho que o contraditório, as diferenças, é o retrato do Brasil. Ouvir a todos é importante, mas nesse momento a convergência para a agenda econômica e, sobretudo, para um diálogo mais ao centro é fundamental, porque essa não é uma reforma tributária do presidente Lula, é uma reforma tributária do Brasil. Essa âncora fiscal não é uma âncora fiscal do presidente Lula, essa é uma agenda do Brasil, é fundamental. A autonomia do Banco Central, que eu fui relator, Miriam, como você bem sempre escreveu sobre isso, foi fundamental para a gente dar governança ao país, foi uma sinalização importante aos agentes internacionais. O Brasil ganhou credibilidade do sistema financeiro, então na hora que o Brasil acerta na agenda econômica, o governo vai dar certo. Hoje o Brasil investe menos de 3% do PIB em infraestrutura, é um dos países da OCDE, Camila, que menos investe, não chega a 120 bilhões. E o Brasil tem uma ampla agenda para a gente investir, portos, aeroportos, rodovias, infraestrutura. O mercado internacional está aguardando o Brasil. Na hora que a gente avançar nessa agenda, o governo tem tudo para dar certo. Essa é a nossa expectativa. E é importante, Camila, a gente analisar como foi Bolsonaro no primeiro momento. O Bolsonaro se elegeu pelo PSL, que tinha 60 deputados federais à época, e nem o DEM, naquele momento, que era o segundo partido aliado, não estava apoiando, era independente, Valdo. Né? Ou seja, Bolsonaro, nesse mês de abril, de março, não tinha 100 deputados que apoiavam o seu governo oficialmente. Hoje, né, nós temos mais de 230 deputados que já declararam apoio ao governo do presidente Lula. E na hora que o PP, que o PL, que os republicanos, que o Podemos, parte, né, do União Brasil, concretizar o apoio dentro dessa agenda de reforma, eu não tenho dúvida que a agenda vai avançar com tranquilidade dentro do Congresso Nacional. Deputado, eu queria fazer uma pergunta da perspectiva do Congresso. Porque quando você olha para o Congresso, o que tem? O presidente da Câmara disse, olha, o governo não aprova nem matéria simples. E mais, o presidente da Câmara e o presidente do Senado estão se desentendendo sobre formas de tramitação de medidas provisórias. Então, me fala do que está acontecendo lá no Congresso. O senhor falou até agora da relação com o governo, mesmo da perspectiva de um deputado que não faz parte da base do governo. Mas conta o que está acontecendo lá dentro. Se esses dois se desentenderem mesmo, não tem nada que tramita. Se é verdade o que o Arthur Lira está dizendo, então a situação esse quadro que o senhor pintou fica um pouco diferente. Miriam, o sentimento hoje dentro do Congresso qual é? O presidente Lula ele tem já o apoio de 220 parlamentares, né? Você pega mais 30 da União Brasil, dos 40 e dos 50, dos 49, né? Isso já dá quase 250 parlamentares. E o presidente Marcos Pereira, do nosso partido, né, que defende a agenda econômica do Brasil, o partido não tem dúvida que vai apoiar a reforma tributária e vai apoiar a âncora fiscal. O PL, eu converso muito com deputados do PL, dos 99 deputados que tem, já tem pelo menos 30, 40 que querem apoiar a reforma tributária e a âncora fiscal. Também, né, o próprio PP. O partido deve aí ter uns 25 a 30 parlamentares, Camila, que vão ajudar na governabilidade. Então, quando a gente pega e soma esses partidos, dá mais de 350 parlamentares. Então, hoje, o governo tem dialogado com os partidos, mas eu tenho muita confiança que a gente vai avançar na agenda econômica do Brasil. Eu tenho trabalhado internamente dentro dos republicanos para a gente poder apoiar essa agenda, e o Marcos Pereira, justiça seja feita, tem espírito público, tem capacidade de trabalho, foi ministro lá atrás do desenvolvimento, né? Foi ministro da indústria e comércio, e é alguém que quer ajudar o Brasil e dialoga bem com setores da esquerda, tanto é que foi lembrado pela esquerda para ser o sucessor de Rodrigo Maia, e é o nome que está colocado. E eu tenho, Miriam, a informação que em breve Arthur Lira e o presidente Rodrigo Pacheco devem estar conversando, me parece que essa semana, para poder avançar nessa agenda das medidas provisórias. Eu tenho certeza que haverá um entendimento e uma construção coletiva. Da paz lá, dentro das nossas casas. Não, eles têm um bom ambiente. Eu acho que o que está faltando de fato é sentar para construir, até porque nós tivemos, Ivaldo, um ano muito difícil. O dia 8, né, de janeiro foi um dia
muito triste na história. Depois tivemos a eleição para a mesa diretora, depois o carnaval. Agora, de fato, nesses últimos 10 dias é que se iniciou a agenda legislativa dentro do Congresso Nacional. Éric. Deputado, eu queria saber a sua opinião sobre as posturas do governo com relação à taxa de juros, porque dá para dizer que a gente tem duas posturas distintas. Uma do presidente Lula, que se mostra com discursos mais contundentes, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tenta apaziguar um pouco ali a situação, mas, claro, existe um consenso de que a taxa de juros deve cair. Eu queria então saber a opinião do senhor sobre essas posturas do governo, principalmente do presidente Lula e a do ministro Fernando Haddad. Olha, só para acrescentar, desculpa te interromper, mas acrescentar informação sobre esse assunto, Éric, que a gente deu aqui com o Valdo antecipou, a Comissão de Assuntos Econômicos acabou de aprovar o convite ao presidente do Banco Central para falar disso, deputado. Olha, primeiro, eu estava observando a Miriam Leitão do programa, que eu sou um telespectador assíduo de vocês, e dizia muito bem, é uma coisa natural o ministro do Banco Central ir ao Congresso. Tanto é que o Roberto Campos, só no ano passado, foi mais de 8 vezes à Câmara Federal. Então, é natural que ele possa ir ao Senado e possa ir à Câmara agora nesse mês de março e abril para poder falar da agenda do Banco Central. O homem é o estilo, né? O presidente Lula tem as características dele, o Haddad também, mas eu tenho certeza que a gente tende a trabalhar por uma redução na taxa de juros, né? Todo o Congresso hoje, toda a sociedade tem defendido. Agora, a gente não pode errar na mão. Tem que equilibrar a taxa de juros, porque se você também erra na mão, você aumenta a inflação e prejudica os mais pobres, aqueles que mais precisam, os menos favorecidos. Então, o desafio é a gente equilibrar. Eu estava lendo um relatório do Banco Central, em 2021, nós chegamos a ter 2% de taxa de juros. Em dezembro de 2021, Miriam, chegamos a quase 10%. E em pleno ano passado, a média da taxa de juros foi 12%. Nós temos dois desafios esse ano. É ter uma previsibilidade, uma redução, Valdo, na taxa de juros, como também nós temos que criar urgentemente dentro do Congresso e dentro do governo uma agenda do crédito. O desafio do crédito no Brasil é fundamental. Nós temos que buscar novas operações de crédito, estimular o BNDES, estimular a Caixa Econômica, o Banco do Nordeste, para a gente fazer com que o setor produtivo nacional volte a investir, volte a ter capacidade para gerar emprego e renda. Eu digo sempre, Valdo, eu sou do Nordeste de Pernambuco, que um dos maiores programas sociais do Brasil é o emprego e a renda, né? E quem defende o emprego está defendendo o trabalho e está defendendo a oportunidade. Então, a gente precisa se debruçar sobre a agenda do crédito para fazer com que o Brasil volte a crescer. Eu estou muito confiante para a gente ter um Brasil melhor nesses próximos 4 anos. Beth. Que bom, deputado. Deputado, queria voltar um pouquinho nas observações que fez a Miriam e lhe perguntar em relação a prazos, né? O senhor acredita que nesse primeiro semestre a gente já tem o arcabouço fiscal e no segundo a reforma tributária aprovados? Esse é o desejo do presidente Arthur Lira e da maioria dos líderes dentro do Congresso Nacional. É de nós votarmos até meados de maio, início de junho, a âncora fiscal, né? Esse é um desafio do primeiro semestre. E a reforma tributária, eu acho que o Arthur Lira foi muito feliz. Criou um grupo técnico, um grupo de trabalho objetivo, né? Não criou aquela comissão especial, que a gente sabe que muitas vezes o debate é mais longo. Escolheu o mesmo relator do passado, Aguinaldo Ribeiro, que é um quadro muito equilibrado, está ciente da sua responsabilidade. Nós já avançamos no prazo que deve se iniciar a partir de 2025, né, a reforma. O sentimento majoritário hoje é do IVA dual. O que a gente precisa aprimorar é o setor de serviços, que representam mais de 70% da economia das principais cidades de 80 mil habitantes. Então, se a gente acertar nessa agenda, eu tenho muita confiança que nós possamos votar nesse primeiro semestre a tributária e também a âncora fiscal. E o sentimento do governo, eu conversei com o ministro Padilha, com outros ministros, o governo não vai querer esse ano se debruçar sobre pautas de minorias, né, para estar tensionando aquele debate que não acrescenta nada ao país. Então, o senhor quer dizer o seguinte, que nessas pautas, arcabouço fiscal, reforma tributária, o governo Lula deve ter o apoio de republicanos, de progressista, de União Brasil, partidos até do PL.
Agora, em outras pautas, por exemplo, mudança na autonomia do Banco Central, regulamentação de mídias, aí esse apoio não vai se repetir. Exatamente. Há um sentimento hoje do centro de querer avançar na agenda econômica, né? Há uma solidariedade, né, institucional, há um ambiente colaborativo. Agora, rever a autonomia do Banco Central, rever o marco legal do saneamento, que é fundamental, rever, como você tão bem disse, a autonomia, entre outras pautas, que não ajuda o Brasil, isso não tende a ter o apoio do centro dentro do Congresso Nacional. Eu posso fazer mais uma? Diga, Miriam, pode falar. Eu vou fazer uma em duas, só para enlouquecer o espelho. Mas resposta rápida. Primeiro, equiparação salarial entre homem e mulher vai ter debate? Vai ter posição contrária da oposição? Uma outra questão. O senhor acha que Jair Bolsonaro é o líder da oposição no Brasil? Olha, eu acho que, primeiro, em relação à questão da equiparação, mais do que justa, legítima, e cada vez mais as mulheres no Brasil estão tendo um protagonismo importante. Eu tenho certeza que essa matéria tende a avançar dentro de uma construção congressual. E segundo, eu acho que a cada dia que se passa, o Bolsonaro se apequena mais. Eu acho que o Bolsonaro é fruto do ódio, fruto dos erros que o governo da presidenta Dilma cometeu, fruto de erros, né, na condução da agenda lá da própria Lava Jato lá atrás, e surgiu o Bolsonaro. Então, eu acho que, como ele não tem conteúdo temático, como não tem qualidade intelectual, como não respeita a democracia, como é alguém que não tem a capacidade de liderar e de dialogar e de ouvir, eu acho que a tendência é que nesses 4 anos ele possa cada vez mais se apequenar, porque ele era um Bolsonaro presidente. Ele se elege fruto do conjunto de erros, do ódio, né, do antipetismo, assume a presidência e terminou o seu governo muito menor do que entrou. E o presidente Marcos Pereira, do nosso partido, foi muito feliz quando disse que o Bolsonaro hoje é um turista, né, viajando nos Estados Unidos, enquanto a gente sabe os desafios que tem no Brasil. Aquele que tem espírito público deveria estar trabalhando para ajudar na reforma tributária, na reforma, na ajuste fiscal. Isso sim seria um patriota, que ele tão bem defende o patriotismo. Patriotismo é defender o Brasil e não setores da sociedade brasileira. Deputado, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela conversa aqui ao vivo. Bom dia. Muito obrigado. Muito obrigado.